Os números de mortes de pessoas com AIDS em Alagoas caíram de 150 em 2016 para 124 no ano passado. O mesmo ocorreu com o número de notificações de pessoas que desenvolveram a doença. Passou de 373 para 361 nesse mesmo período. Os dados são da Secretaria de Saúde. Por outro lado, o número de pessoas que se infectaram com o vírus do HIV subiu de 680 para 791. A coordenadora do Programa de Combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis da CESAL, Sandra Gomes, está aqui comigo no estúdio e vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeiro, seja bem-vinda ao nosso programa, Sandra. Cai o número de mortes, mas aumenta o de infectados. Por que isso acontece? Bom, em nome da CESAL, muito agradecida pelo espaço. Na verdade, a gente precisa avaliar duas vertentes, né? Hoje, o tratamento, ele dá uma sobrevida muito maior a esse paciente, mas, infelizmente, a gente ainda tem um diagnóstico tardio, ou seja, algumas pessoas ainda têm resistência em fazer os exames. Mesmo com todas as ações que nós vimos fazendo, inclusive extramuro, a gente não só espera que esse usuário vá às unidades de saúde, né? Tanto as secretarias municipais quanto a própria CESAL vem se esforçando para fazer esses testes além muro. Vem levando os testes para as pessoas, né? Exatamente. Agora, vamos explicar a diferença, assim, o ter o HIV não significa manifestar a doença, seria isso? Isso. Ter o HIV significa que essa pessoa tanto pode se reinfectar, porque no Brasil nós temos 2 subtipos de HIV, o subtipo 1 e o subtipo 2. Então, digamos que essa pessoa é portadora do vírus HIV tipo 1 e se ela fizer sexo com uma pessoa sem o preservativo, que também tem o HIV e de repente seja o tipo 2, ela pode também ser infectada pelo tipo 2. Ou ainda trocar as cargas virais. Ela pode estar com a carga viral mais baixa e num contato com outra pessoa portadora do HIV, essa carga aumentar. Aumenta a chance de desenvolver a doença, no caso. Isso, aumenta a chance, porque a pessoa portadora do vírus HIV, é importante a gente chamar a atenção a isso, tanto ela pode se reinfectar, quanto ela pode infectar outras pessoas, mesmo sem apresentar sintoma. Porque a doença AIDS é quando a pessoa já está no momento de adoecimento, ou seja, ela desenvolve geralmente pneumonia, tuberculose, toxoplasmose. E uma outra questão que a gente precisa muito chamar a atenção, não precisa ter o sintoma para fazer o exame. Ao contrário, a gente chama inclusive toda a população em geral para se dirigirem a uma unidade de saúde próxima à sua residência ou ao bloco I do Pan Salgadinho de segunda a sexta, manhã e tarde, e mesmo sem sintoma fazer o exame de HIV e também sífilis, hepatite B e C. Mas em relação ao HIV, ele é um vírus que a pessoa pode ter ele circulando no corpo por 6 ou até 8 anos e não apresentar manifestação nenhuma de sintoma. Então a ideia é que a pessoa, no caso de algum comportamento que não... comportamento de risco, né, como chamam, ou está naquela dúvida, só procurar um posto de saúde. Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa, né? Inclusive, já é facultado ao adolescente, a partir de 12 anos, que ele possa buscar, porque, assim, as pessoas hoje, elas iniciam a vida sexual muitas vezes muito cedo, né? Então, é coberto por lei que um adolescente, a partir de 12 anos, com vida sexual ativa, tem o direito a esse diagnóstico. Ele pode ir sozinho? Pode ir sozinho, mesmo que não esteja acompanhado. E a gente precisa captar esses novos casos, porque essa fase, né, do HIV, essa fase assintomática, ela é uma fase onde a gente ainda tem muita gente para buscar. A gente tem uma estimativa, inclusive, epidemiológica, que aqui em Alagoas nós podemos ter 15 mil pessoas que têm o vírus HIV e não têm conhecimento. Não sabem nem que estão infectadas, justamente porque tem essa janela, né, como você falou. Puxando o assunto para essa questão do adolescente, né, a partir dos 12 anos, é uma faixa etária que preocupa, né, de acordo com o Ministério da Saúde, está aumentando o número de casos de pessoas dessa faixa etária infectada, também dos 20 aos 24 anos, e tem menino e menina aí que está tendo a primeira relação sexual sem preservativo, né? As pessoas perderam o medo de pegar o vírus?
Olha, por mais que a gente invista, né, nessa questão de divulgação, de informação educativa, a gente sabe que muitas vezes as pessoas realmente não usam preservativo. E a gente lembra que no caso do adolescente, é um adolescente que não veio da geração AIDS, porque, por exemplo, há 30 anos atrás, quando a epidemia iniciou, havia todo um mito, todo um desconhecimento, até nem os profissionais de saúde sabiam o que era uma doença, né, o que era o HIV. Então foi uma geração que ela foi se habituando ao uso do preservativo. Hoje a gente tem um trabalho, inclusive, tanto em escolas, quanto com grupos jovens, para que a gente possa estar levando essa informação, e temos um aparato muito importante que é a internet, onde tem, inclusive, muitos sites interessantes. Eu gostaria até de divulgar o site do Ministério da Saúde, que é o aids.gov.br. Lá os adolescentes podem encontrar vários links direcionados a eles, e a gente sabe que a informação com a educação é a melhor situação para essa questão da prevenção. Com certeza, e por falta de informação, esse menino não, né? Porque o que mais tem aí é realmente o acesso à informação é muito grande, é bem diferente do que era antes. E a gente tem um tratamento hoje, né, que é inclusive oferecido pelo SUS, que ele é um tratamento supressivo, a pessoa consegue ter uma sobrevida grande, mas tem que lembrar que tratamento supressivo é diferente de cura, né? Talvez Exatamente. Por isso as pessoas estejam perdendo medo também, né? A gente teve um avanço muito grande, né, Luiz? Eu lembro que no início da epidemia, primeiro que não se sabia o que era. Depois, quando se descobriu que as medicações chegaram, a pessoa chegava a tomar de 20 a 30 comprimidos dia. Hoje, esse tratamento ele pode se resumir de 1 a 3 comprimidos dia. Um exame que se esperava 30 a 45 dias para se receber o resultado, o exame de HIV, hoje a gente recebe em 15 minutos. A gente coloca de 30 a 40 porque tem toda a parte da devolução, do aconselhamento pré, as informações, mas o teste em si de HIV ele é lido em 15 minutos. Mas então, e é um teste confiável, né? Totalmente confiável. Nós fazemos inclusive em dois tipos de laboratórios para que a gente possa ter essa fidedignidade. Não é um teste de triagem, ele é um teste diagnóstico. E a gente entende que hoje o que se precisa é que as pessoas, além de buscarem a informação, busquem uma consciência de que é necessário realizar o exame e também é necessário usar o preservativo. Como você bem falou, hoje o Brasil ele é um dos poucos países no mundo, inclusive é referência no tratamento via Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, a gente precisa disso, que as pessoas possam aderir ao preservativo e possam buscar fazer os seus exames. E as pessoas que estão infectadas têm, de fato, acesso. Elas vão lá, pegam um remédio mensalmente, é uma coisa que está lá garantida, né? Isso, nós temos aqui em Alagoas 3 unidades de dispensação de medicamento, que é o ambulatório do Hospital Elvio Alto, do Hospital Universitário e o PAN Salgadinho. E nós estamos vendo a possibilidade, inclusive, de colocar nas cidades maiores do interior. Agora, Sandra, além desse público mais novo, né, que eles vieram depois da geração AIDS, ainda tem que se trabalhar o público que veio antes da geração AIDS, né? Também. Assim, tem aquele público mais velho, o pessoal que está aí com seus 60, 70, que tem adoecido também, né? Tem adoecido, e se a gente pega os dados, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, na faixa etária 50 anos e mais, a gente tinha muito poucos casos e alguns anos nenhum. Se a gente vem de 10 anos para cá, a gente começa a ter um aumento, e também é essa dinâmica, né? São pessoas que não vivenciaram isso na sua fase mais ativa sexualmente, mas que hoje, inclusive com sistemas de vida que foram modificados, né? Se a gente pegar uma pessoa de 50 anos e comparar lá uma pessoa de 50 anos, de 20 anos atrás, é uma diferença muito grande de dinâmica, inclusive de dinâmica sexual. É verdade. E eu me lembro, assim, desde pequeno, quando se ouvia muito falar em HIV/AIDS, se falava de grupos de risco, de populações vulneráveis. Sim. Hoje isso mudou, na verdade, né? Não existe mais grupo de risco, existe comportamento de risco, e pode ser com heterossexual, com homossexual, com transexual, com qualquer pessoa que se comporte errado aí. Na verdade, não tem mesmo grupo de risco, como você coloca, né? Hoje, qualquer um de nós somos vulneráveis, nós podemos ter comportamento de risco, principalmente as pessoas que trocam muito de parcerias sexuais, independente de orientação sexual, inclusive assim, de forma errônea. Se pensava no início da epidemia que era uma doença voltada para os gays, os números e a prática, né? E a dinâmica dessa doença, se viu que não. Inclusive hoje, epidemiologicamente, é a categoria que se declara heterossexual a mais infectada. Apesar de que nos últimos anos, a categoria que se declara
que faz sexo com o mesmo sexo, principalmente homens, HSH, homens que fazem sexo com homens, esses números também vêm aumentando nos últimos anos e a gente também tem feito um olhar especial. Além do tratamento supressivo, a gente tem a PEP, que é o pós-exposição, e tem a PrEP, que é o pré-exposição. Como é que isso está funcionando aqui no estado? Quem tem acesso, como é que funciona? Olha só, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, é importante que a pessoa, após uma forma de possível infecção, por exemplo, não utilizou o preservativo, era com uma pessoa desconhecida, ou fez trocas de parcerias, enfim, ou o preservativo rompeu, ela tem o direito. Hoje nós temos como referência as 2 UPAs em Maceió e temos como referência o ambulatório, o pronto atendimento, aliás, do Hospital Elvio Alto. Então, essa pessoa ela vai ser avaliada pela equipe de saúde. Um dos primeiros passos é ela realizar o teste de HIV, porque, por exemplo, essa pessoa ela poderia já estar infectada e não ter sido naquela relação. Né? A gente lembra que para buscar o serviço da PEP, ela precisa ir preferencialmente nas 2 primeiras horas após a exposição ou até 72 horas. Após esse tempo, não adianta ir, certo? Se ela se enquadrar em todos os critérios, ela vai passar 28 dias tomando os antirretrovirais, que é a medicação de quem já é infectado pelo HIV toma. Claro, a gente lembra, tem efeitos colaterais, né? A gente não pode achar que chega lá... Não é um comprimidinho. Não é um comprimidinho, né? Então, assim, ela vai ser avaliada, mas é um direito, sim, dessa pessoa. E a PrEP? Em relação à PrEP, ela iniciou nesse primeiro semestre apenas nos estados, no país, onde ela teve o seu projeto piloto, né? E Alagoas está junto aos outros estados, onde será no segundo semestre. E o que é a PrEP? A PrEP, ela é, por exemplo, para casais sorodiscordantes. O que é isso? Uma das pessoas é portadora do vírus HIV, a outra não. Lembrando que a gente não recomenda que não use mais preservativo. Continua sim usando preservativo. Em nenhum momento, quando a gente fala em fazer PEP, PrEP, é para abandonar o preservativo. Mas é supondo que o preservativo pode romper, enfim, né? Algo que pode acontecer. Na verdade, de um desses grupos exatamente, aí que podem estar, entre aspas, mais vulneráveis, por conta né? do comportamento, então, né? A PrEP é para que a pessoa tome essa medicação de maneira continuada, como se ela já fosse um portador do vírus HIV. Mas a gente lembra também que vai ter os sintomas, os efeitos colaterais, como toda medicação tem. Ok, então, Sandra Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. Vamos encerrar essa conversa, inclusive lembrando uma coisa: o ideal mesmo é prevenir, não é isso? Isso, e o preservativo está aí disponível para todos. Para quem quiser. Obrigado, então. O Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar sempre de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Lembrando que 4h30 da tarde tem reprise. Até a próxima.